e cursos. E em 2007 eu conheci Bhagavan e o Diksha. Diksha vem a ser o quê? Diksha é uma energia de consciência divina que tu recebia e recebe, né? E que em 2007 era assim o procedimento. Daí a gente recebia essa energia de consciência divina. E Bhagavan, e a Basa me apresentou ele, me deu o Diksha, né? Ela disse que essa energia era uma energia que tu recebia da grande luz compassiva. E lá na grande luz compassiva estão todos os grandes mestres da humanidade. E tu pode se Perfeito. conectar com aquele que tu gosta. E E no no teu meu caso é caso, Jesus, né? Jesus Cristo. então, todos os mestres, então ela está aberta para todas as crenças. Sim, E durante esse processo da sua busca, como é que ficou para você durante a pandemia? na pandemia até foi melhor, porque antes a Basa trazia ia para a Índia, trazia os cursos e eu fazia os cursos que ela trazia de lá. Aí, quando começou a pandemia, os cursos começaram a ser todos online, ficava mais prático, podia fazer em casa, através do Zoom. Foi muito bom. E aí, desses cursos, que eu sei que existem muitos, qual foi o que te marcou mais? O 81 mil de Chiagna é esse que eu estou fazendo agora. Eu Que dura um ano. iniciei, eu iniciei em 2001 e agora já vou para o quinto ano. Estou no quarto ano, vou para o quinto agora em junho. E esse programa mexeu em você de alguma maneira? Fez alguma mudança no que você era e é? Muita. Por É, exemplo, cada vez mais está me mudando, cada vez mais. Começou em 2021, que eu notei que a energia mudou. Aí aconteceu um processo com meu pai, que eu orei para Bhagavan para ele me curar, porque meu pai tinha demência, né? E eu não aceitava muito essa demência. E, e daí eu me irritava e ficava brava com ele, porque eu queria que meu pai voltasse a ser o que era. Aí aconteceu que eu vim para o meu quarto aqui, me conectei com a grande luz compassiva, com Bhagavan, e pedi que, por favor, me retirassem esse sentimento de irritação, de raiva que eu tinha dele. Aí eu meditei e me mostraram que essa raiva que eu tinha é porque eu tinha perdido meu pai. Aquele pai que estava ali não era mais meu pai. Aquele pai que contava que eu tinha contava com ele, eu podia conversar, ele não estava mais ali. Então me disseram que na realidade eu estava com um sentimento de luto por ter perdido meu pai, porque eu comecei a chorar, 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 chorei, chorei um monte quando eu me dei conta que o pai não estava mais ali, que aquele ali era um outro ser que estava ali, que não era meu pai. Depois que eu desabafei, chorei bastante, dali em diante eu comecei a aceitar o meu pai do jeito que ele estava, curtir ele do jeito que ele era, e não fiquei mais querendo que ele fosse aquela pessoa que ele sempre foi para mim. e você falou que te disseram que, quem disse o quê? Como é que é essa história de te disseram? Você tem uma conexão aí extrasensorial que te dizem coisas? É que assim, ó, desde 2000, do ano 2000, que eu comecei a ter consciência de que eu tinha uma voz interna dentro de mim. Então eu comecei a conversar. Eu conversava como se fosse um amigo, assim, uma pessoa normal que está comigo. E eu no início não sabia direito o que que era, não me conectava assim, ficava desconfiado. Aí aconteceu que em 2007, quando eu iniciei no movimento do Diksha da ONNS, né?
eu comecei, a Bhagavan falou que a gente tinha um Antaryami, um ser divino dentro da gente, que é o nosso Espírito Santo, que a Igreja Católica fala, que é a nossa alma, a nossa intuição. E daí eu comecei a entender que isso era maravilhoso, eu poder conversar com esse amigo interno que eu tinha dentro de mim. E há uns 2 anos atrás, eu fiz uma Roma lá na Índia, que tem um processo que se chama Roma, e Roma nesse é processo, ritual sagrado do fogo. é, Pode falar. e nesse processo dizia que eles iam fazer vários rituais, e um deles era para Bhagavan ser o nosso Antaryami. Então, acelerou mais ainda esse contato. Então, muitas vezes eu converso com, com eles e eles me, me, É, me orientam das coisas. é um guia interior, né? É, A é proposta de muito bom. Bhagavan, para quem faz esse curso 81 mil Diksha Yagna, é de retirar o sofrimento da pessoa. Eu te pergunto, tem gente que obtém isso pouco a pouco, outros de repente, outros ainda não obtiveram. Como está a situação em relação ao teu sofrimento interno, dentro do que você obteve desse programa até o momento? Olha, como eu falei, eu iniciei em 2007, né, no Diksha. Então, foi num crescendo, num crescendo, num crescendo. Em 2021, eu comecei no 81 mil Dikshayana. Aí começou a acelerar mais ainda o processo, que foi quando eu tive essa experiência com meu pai, né? E tudo foi se transformando aos pouquinhos. Agora, nesse ano de 2025, eu notei assim que acelerou mais ainda o meu processo de estar no momento presente, de viver o agora, de estar feliz com tudo que está acontecendo e estar assim, todo de bem com a vida. Ou seja, o sofrimento foi Não tem embora. mais, não tem Isso é mais, uma. porque eu não tenho mais sofrimento, porque eu comecei a viver feliz e também, assim, ó, acelerou mais ainda agora no mês de março. No mês de março, o Bhagavan começou a aprofundar mais ainda os ensinamentos. E daí, no dia 8 de março, teve um ensinamento, porque a gente tem aula todos os sábados, né? O ano todo. Aí teve um ensinamento que a Tejasa, que é uma monja que nos orienta, explicou bem como é que funcionava para ti se desmanchar e se liberar do sofrimento do corpo. E daí o que aconteceu? Que eu entendi o processo e comecei a fazer em mim. Eu passei aquele fim de semana inteiro, sábado e domingo, Usando a desmanchando ferramenta que tudo. você ganhou. Exatamente. Desmanchando um monte de coisa. Mas a conexão é orar para a grande luz compassiva e pedir, porque são eles que fazem. A gente não faz nada. Eles é que fazem o processo da cura na gente. Então eu pedia para me liberar daquele sofrimento, sei lá, eu dor aqui, dor ali, dor lá. Só para dar um exemplo. Eu tinha há meses que eu estava com problema de ir no banheiro muito seguido. Eu levantava umas 3, 4 vezes por noite para fazer xixi. Depois que eu trabalhei esse problema, pedi para ser liberada disso, simplesmente agora eu levanto no máximo uma vez por noite. Então ficou assim, parece que teve uma cura, assim, bom, curou isso. Uma outra coisa que eu notei, só para vocês terem, que eu trabalhei nesse final de semana, eu já fazia 1 ano e pouco, mais ou menos, que eu estava com retenção de líquido. Então, eu ficava amanhecia bem e ia começando a reter o líquido. Quando chegava de noite, eu estava com um pouquinho de pé inchado, um pouquinho. Então, ficava mais assim, inchadinho. Aí eu pedi também que fosse curada
esse problema. Bom, dali em E essa, diante eu tô normal. e essa marca no queixo? Você tem uma Ah, história para contar, não tem? Uma linda história para contar? Você vai falar do Chiricalque, que tem um programa de cura oferecido nesse posso falar 81 para mil ele. Diksha, né? É, o, esse curso foi aumentando os processos, tem mais, cada vez mais processos. E a partir do ano passado começou um processo de cura lá do calque lá na Índia. Na Índia, É. E online. aí tem toda semana, quase todas as semanas, na sexta de noite e no domingo de tarde, um processo de cura que tu pode trabalhar alguma coisa e pedir a cura de algumas coisas. Eles relatam vários milagres de pessoas que se curaram de um monte de coisa com esse processo aí. E eu pedia para Calque, porque eu andava com um negócio do celular com a cabeça muito para frente, inclinada assim, sabe? E me doía muito o pescoço, então a coluna não estava ereta. Eu também estava em função do celular e do notebook, com os ombros um pouco para frente, né? Então, estava um pouco arqueado, peito fechado, na realidade. E eu tinha, uns 2 anos atrás, um problema de labirintite, que eu fiquei sempre com uma sequela, assim, de nunca ficar meio insegura e não ficar totalmente equilibrada, porque de vez em quando eu fazia na ginástica movimentos de equilíbrio, ou quando ia trocar roupa ou coisa assim, eu notava que ficava um certo desequilíbrio, eu tinha um certo medo. Bom, aí o que aconteceu? Eu simplesmente tropecei num cano no supermercado, na entrada do supermercado, tem um limitador de carrinho, e eu não vi. E caí de frente, assim, ó, reto, online, no chão. Aí bati, me segurei com as mãos, né? E eu bati com isso aqui, ó, assim, para trás. Já está É, quase curado, né? Tava bem pior. sim, os caras lá do supermercado queriam que eu chamasse a Unimed, tá? E eu disse, não precisava. Sabe por que eu disse não precisava? Porque assim que eu caí, eu fiquei estranhei, ele disse assim, eu tô bem? Eu perguntei para o meu ser divino se eu estava bem, se eu tinha quebrado alguma coisa, se eu estava... Não, disse que estava tudo bem, que estava tudo certo, tá. Aí, lá na Unimed, eles disseram que eu tinha que levar um ponto. Eu disse, não, não vou, eu tenho muita coisa para fazer, não vou pro hospital. E ele disse, mas pode infeccionar. Eu disse, não, eu tenho prata coloidal lá em casa e eu faço isso e melhora rapidinho. Mas daí me ajudaram a levantar ali e eu sentei num banco bem na entrada. E uma outra senhora, uma foi Tem que me gente dando ajudou. risada, eu não sei. O pessoal tá ouvindo aí e gostando. É. Aí, quando eu entrei no supermercado, eu sentei com um papelzinho que a outra senhora que me ajudou a levantar me ajudou, né? E daí ela disse assim: o que aconteceu? Eu disse: eu caí ali fora. Mas eu tô bem. Ela disse assim: não, eu vou chamar o segurança. Bom, daí depois eu fui lá que a Unimed falou todas essas coisas. Mas quando ela foi chamar o segurança, eu sentada ali no banco, aí essa voz interna me falou que eles tinham feito eu cair para endireitar meus ombros, endireitar minha coluna. E quando eu levantei do tombo, quando comecei a levantar, fez assim na orelha, nos ouvidos. Aí, dali em diante, eu não tenho mais problema de equilíbrio, minha coluna é reta e meus ombros foram para o lugar. É, tem E eu tombos só incríveis. ria, eu só ria, só ria. Você tem E mudado assim, muito ultimamente. Você está muito e assim ultimamente, feliz. ultimamente eu só ri. Maravilhoso Tudo isso. eu sei que é ensinamento, que é aprendizado, e daí A eu nem me gente, estresso. a gente tem 5 minutos para passar para a segunda parte do programa e eu queria saber se você quer falar alguma coisa ou comentar alguma coisa sobre se é bom orar para os outros. Ah, É é rápido. uma benção.
É uma benção. Orar para os outros é a melhor coisa que tem, porque tu é muito abençoada com isso. E a gente tem um grupo de orações, inclusive, que a gente ora, que, meu Deus, é um grupo de almas que transforma a vida da gente. A gente ora todos os dias umas pelas outras e pelo mundo. E o que motivou esse grupo a existir? É, As enchentes do Rio Grande do Sul, de onde você mora, pois foi é, o a gente fez. estopim É. aqui E, nesses. Pode falar. e tem uma outra coisa que eu queria falar, é o seguinte, é, esse curso, 81 mil Diksha, assim, indico muito, 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 porque transformou a minha vida. E eu guardo dinheiro para pagar ele, que agora em junho tem a renovação, que é com cartão de crédito uma vez só, né? Então eu estou guardando dinheiro para pagar meu cartão de crédito em junho. E, E e quem eu acha ele recomendo, caro? E, eu diria que é barato. Sabe por quê? Porque eu fiz o cálculo de quantos processos, que eu chamo processo terapia, que toda vez que a gente tem um processo no sábado, aqui ou ali, é uma terapia que tu faz de 1h30, de 2 horas, de 2 horas e meia. E daí eu contei quantas que vai ter no ano 5, esse que é do ano que vem, né? Deu no mínimo 140 processos. Se tu pegar o valor em dólar e dividir por 140, dá menos de 4,5 dólares por processo de terapia. Aonde que tu encontra uma terapia por esse preço? Menos de R$ 30? Não e tem, aí, não tem. sim, Aí eu recomendo muito que façam, né? Porque é baratíssimo. E muito outra bom. coisa que eu digo assim, ó, Bhagavan inventou esse curso, 81 mil Diksha Yagna, porque ele é um percentual da quantidade de pessoas no planeta Terra, que é 0,001. 0,001%. É, é. E essas pessoas, ele está chamando essas pessoas, que são as pessoas escolhidas para se despertarem, para se iluminarem e para viverem em estado de Ananda. Porque daí o que vai acontecer? A gente consegue, essas pessoas, transmitir isso para quem está em volta, a gente consegue. Hoje já está acontecendo, eu vou na minha ginástica, as pessoas ficam super felizes, né? Então, aí todo mundo, se os 81 mil influenciar as outras pessoas, nós vamos conseguir transformar a energia desse planeta e passar para a quinta dimensão. Então, assim, o meu convite é para quem sente no coração que ele é uma dessas pessoas escolhidas, 80 mil pessoas escolhidas, para transformarem esse planeta, para ajudarem Bhagavan a iluminar esse planeta, eu digo se inscrevam, se inscrevam. Se tu não tem dinheiro, ora para a Grande Luz Compassiva, para Bhagavan, para ele te ajudar a conseguir o dinheiro. E se tu não conseguir, não tiver condições, começa a fazer 3 vezes por semana esse dádiva, a transmissão de Ananda, que é o que você vai receber daqui a pouco, né? Então, tem 3 vezes por semana que você pode receber e se transformar e ficar vibrando em alegria. Porque isso foi uma Perfeito. outra coisa que aconteceu com meu pai. Quando eu dei transmiti a primeira vez a Ananda para ele, eu transmiti, não, eu fiz o processo. Dali em diante, meu pai se tornou feliz, alegre, de bem com a vida. E eu também. Então, eu sei a transformação que acontece. Então, continuem fazendo, se vocês não têm dinheiro. E se vocês puderem, também tem, uma vez por mês, a dádiva de Ananda que você pode fazer, que é barato, comparado com esse processo do 81 mil. Então, assim, ó, Maravilha. eu sou fã disso tudo. Foi de carteirinha porque recebeu tantas bênçãos, né? Olha, o programa Sim, agora, quem recebe, terminou. e a gente poderia ficar horas falando, né? E eu gostaria só de Isso, acrescentar que nesse 0,001% de pessoas, quando nós conseguirmos bater essa meta,
e ter esse número de pessoas iluminadas, capazes de entrar em estados elevados de consciência e transmitir isso para os outros, o mundo inteiro pode se transformar. E quando todos estão juntos, ou meditando ou orando, esses 81 mil, que é equivalente a 0,001% da população mundial, a gente pode até deter catástrofes e uma guerra nuclear. Então, convidamos a todos a pensarem Só, e se só um unirem. pouquinho. Eu queria falar mais uma coisa. Essa é a meta do Bhagavan e eu, desde desse mês agora, eu estou em Ananda o dia todo. Sempre em Ananda. Houve alguma Isso. coisa mudou em mim eu estou sempre em Ananda, sempre feliz. Pura bênção, pura bênção. Eu quero Eu agradecer a tua agradeço. presença aqui e agora a gente vai passar para a segunda parte do programa. Muito obrigada, tá? De Valeu nada. mesmo. Então, gente, nessa segunda parte, primeiro, vamos fechar os olhos e pensar em tudo que a Eliandra falou. E você pode saber que tudo isso também está disponível para você. É uma oportunidade única na vida ter essa transformação, um atalho que é dado para a gente chegar a esse estado onde a mente não faz de você um cabresto. Você é que é soberano em cima dela, não ela que toma conta de você e te faz de gato e sapato. Essa jornada é muito simples. Se você se unir aos membros do Diksha Yagna, você também recebe, porque a promessa de Shri Rama e Shri Bhagavan é dar essa capacidade de se liberar da mente e florescer o teu coração. Então, a transformação é real, tá? Agora, nós vamos entrar na transferência do estado de Ananda, que vem a ser Ananda, porque eu sei que tem gente nova aqui. Ananda é o estado que a gente tinha quando veio ao mundo. Quando a criança nasce, ela nasce iluminada. Ela nasce com um amor incondicional, um amor que existe naturalmente. Ela nasce se sentindo uma com tudo e com todos ao seu redor. É essa sensação de unidade. E esse estado de bem-aventurança, de felicidade, de alegria